Dias gloriosos. Capítulo 1. Desenvolvimento científico. É incontestável o surto do desenvolvimento científico, notadamente a partir do século passado, com os sucessivos inventos que alteraram todas as vidas humanas. Os pensamentos de homens e mulheres audaciosos como Allan Kardec, Charles Darwin, Karl Marx, Sigmund Freud, Marie Curie, Albert Einstein, produziu uma revolução de tal porte nos conceitos e costumes das criaturas que até hoje tentam adaptar-se ao novo mundo por eles descoberto. No que diz respeito à tecnologia, desde a locomotiva a vapor até o telefone, o mundo experimentou grandiosa modificação que lhe alterou completamente a estrutura até então dominante. A área médica foi ampliada com a conquista da anestesia e da asepsia, com a microbiologia e as vacinas que passaram a salvar milhões de vidas expostas à morte por desconhecimento de como se podiam tratá-las e fazê-las prosseguir. As técnicas da microcirurgia aumentaram ainda mais o campo da saúde, proporcionando reparação segura nas peças delicadas do cérebro e de outros órgãos imprescindíveis a uma existência digna. Não obstante, à medida que foram detectadas informações valiosas no cosmos, assim como na fisiologia do ser humano, em vez de se apresentarem solucionados os questionamentos, outros mais embaraçosos se fizeram notar, aguardando futuros investimentos de pesquisas e observações. Os cientistas do passado, na sua ingenuidade, possuíam respostas rápidas para quase todas as interrogações que lhes eram apresentadas, nem sempre, porém, correspondendo à realidade dos fatos. À medida que a percepção do universo se dilatou e as sondas penetraram na intimidade das partículas atômicas e subatômicas, mais difíceis se tornaram a compreensão e utilização racional das suas possibilidades quase infinitas. A própria mente humana continua um mistério para os neurofisiologistas, que têm dificuldade em limitar o campo no qual se expressa o cérebro e ela se exterioriza, tanto quanto a memória e os seus mecanismos para reter informações complexas, abstratas muitas delas, mediante processos de interação bioquímica que podem ser acionados com um simples apelo da vontade. A descoberta do axônio, por exemplo, facultou o entendimento do neurônio cerebral. No entanto, as mais recentes conquistas em torno das interleucinas cerebrinas, interferon e outras enzimas ampliaram quase infinitamente a compreensão a respeito dos mecanismos nervosos e suas funções relevantes para o ser humano, o seu pensamento, memória, equilíbrio orgânico, dentre outros. Simultaneamente, a identificação do centro de interação mente-corpo na área límbico-hipotálamica, em face das abundantes presenças neurais, explicou a razão por que a mesma se encontra na base do cérebro e no alto da coluna vertebral, favorecendo a perfeita comunicação do espírito com o corpo e deste com aquele. Mais avançados estudos nesse campo proporcionaram a compreensão de como se processam essas interações psicofísicas ante a conclusão de que os sentimentos superiores, tais o amor, a solidariedade, a confiança, a bondade, a ternura, a caridade, a fé, podem corresponder à presença de fótons no organismo, enquanto que os negativos ou primários, como o ódio, o ressentimento, o medo, a angústia, a raiva, o ciúme, a inveja,
podem apresentar-se como elétrons, assim propiciando bem ou mal-estar conforme a onda mental em que o indivíduo estacione. Concomitantemente, a biologia molecular, ampliando suas observações, vem alcançando realidades dantes jamais concebidas, demonstrando que os fatores psíquicos são essenciais para uma boa harmonia física, tanto quanto o inverso se opera, construindo a criatura conforme o seu padrão de comportamento moral e mental. A física quântica já desmistificou a matéria, avançando gloriosamente para a energia, alcançando as tecelagens sutis do espírito, que é o princípio inteligente do universo, quase logrando identificar o mundo causal de onde tudo procede. A psicologia transpessoal e suas congêneres lograram descobrir o espírito, enriquecendo-se de respostas e terapias para os difíceis problemas que antes enfrentavam e que ainda permanecem em outras escolas, tornando a existência mental e comportamental mais digna e apetecível, com a possibilidade de fascinantes de paz e plenitude. A vida és tua soberana em toda parte, e mesmo no reino mineral dorme, sonhando com as desconhecidas possibilidades que se lhe encontram em germe. Não obstante, as incomparáveis realizações da ciência e da tecnologia continuam desafiadores inumeráveis outros quesitos que aguardam solução nos laboratórios, quais a vida e outras dimensões fora da Terra, a impossibilidade de o cérebro interpretar-se a si mesmo, o fatalismo biológico, que corresponde pela morte ou suicídio das células para manter a forma física, sem extrapolar os limites do equilíbrio e mais além, os buracos negros, o que havia antes do Big Bang, os limites do universo, em razão do retorno das partículas que defrontam aquelas que estão avançando, produzindo os quasares azuis, a luz negra que tudo invade e ainda não pôde ser fotografada, bem como um número expressivo de outros fenômenos no macro e no microcosmo. Lentamente, mesmo sem dar-se conta, os cientistas se tornam sacerdotes do espírito e avançam corajosamente ao encontro de Deus e das suas leis, que vigem em toda parte. O espiritismo, por sua vez, na condição de ciência de observação, já penetrou esses mistérios, oferecendo-lhe soluções lógicas, partindo da realidade divina, do espírito imortal e suas reencarnações, dos fenômenos anímicos e mediúnicos, dos valores éticos morais e das heranças do pensamento de Jesus Cristo, quais sejam o amor, o perdão, a caridade, a renúncia às paixões, a vera humildade, a compaixão e a misericórdia, para oferecer segurança e paz ao ser humano, impulsionando-o a avançar nos rumos da sua integração com a consciência cósmica. Chega lentamente o momento em que a ciência e a religião dar-se-ão as mãos, completando-se mutuamente, apoiadas nos fatos, na razão e na lógica, que deverão ser o sustentáculo de ambas, avançando velozmente na conquista de mais profundos valores e interpretações a respeito da vida e do infinito. Tal feito somente se fará possível graças à reencarnação, que faculta aos espíritos o retorno à indumentária carnal, a fim de darem prosseguimento aos estudos e realizações a que se afervoram,
não os vendo interrompidos pela morte, mas sim alterados os quadros de observações com o estágio na erraticidade. Desta retornam mais enriquecidos pelas lembranças do mundo real, aplicando na Terra esses conhecimentos que contribuem para a superação dos ativismos perniciosos e das paixões, a que se escravizaram em decorrência das experiências iniciais por onde transitaram. O universo é a condensação do amor de Deus e somente através do amor poderá ser sentido, enquanto pela inteligência será compreendido. Conhecimento e sentimento unindo-se, harmonizam-se na sabedoria que é a conquista superior que o ser humano deverá alcançar. Portanto, plenitude intelecto-moral, conforme acentua o nobre codificador do Espiritismo, Allan Kardec.